Pega a sua Bíblia comigo esta manhã, abra no Evangelho escrito por Jesus, segundo Mateus, o capítulo é o de número 12. Mateus, capítulo de número 12. Quero dizer a vocês que a última vez que eu estive aqui, tive o privilégio de fazer um lançamento do meu livro. Foi uma manhã tão especial e noite também. Fizemos ali um momento de dedicações. E Maria ou não estavam, ou precisaram sair um pouco mais apressadamente. E é claro que eu trouxe novamente, vai estar lá fora, lá embaixo à sua disposição, tá bom? Bem na área do pátio central. É até difícil dizer aonde, irmão, que é tão grande que até é difícil a gente dizer. Mas você liga o Waze e põe assim, livro do pastor, aí você vai chegar lá, tá? Mas vai estar lá embaixo, é o livro sagrado, Zelo e Reverência em Tempos Modernos. Eu tenho dito que esse livro é uma bússola para ajudar a gente a não se perder. Não se perder no sentido de entender que a gente muda, nós mudamos, seu telefone pede atualização de vez em quando. Mas as coisas que Deus estabeleceu no seu coração, na sua palavra, como sendo sagradas, como sendo santas, essas coisas não mudam. E existe um risco muito grande que a gente se perca, de que a gente, de repente, pense que as coisas de Deus são como as nossas coisas, mas não são. Esse livro é um chamado à reverência, é um chamado de volta a talvez um tipo de temor, uma profundidade de temor que tenhamos tido há um tempo atrás na nossa vida, e talvez tenhamos relativizado algumas coisas, pensado que outras não são importantes. É um livro para chamar a sua atenção de volta a alguns valores importantes, para que seu espírito se mantenha reto, para que você vá morar no céu e a gente se veja lá, tá bom? Então vai ser muito, muito importante, eu não tenho dúvida disso, de que será um acréscimo para a sua vida espiritual, para a sua vida devocional, para as células, para os pequenos grupos, para você compartilhar com pessoas. São verdades fortes, mas verdades que libertam, verdades abençoadoras. E se você quiser também pegar lá e trazer aqui, eu vou ficar um pouquinho aqui por cima ainda, a gente pode dedicar e vai ser um gosto e uma alegria, tá bom? Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 12. Deixa eu mencionar aqui, por fim, que estou aqui acompanhado de dois amigos, o pastor Antônio Marcos e o pastor Adriano, que já esteve aqui comigo outras vezes, estão comigo aqui desde sexta, em São Paulo, e cumprindo aqui o chamado do mestre, resenhando um pouco, rindo um pouco, né? E essas coisas são boas e preciosas. Deus seja louvado. Capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. Eu disse Marcos não, né? Então, fui eu que abri Marcos mesmo. Está escrito assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Agora veja o verso de número 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Quantos podem dizer amém esta manhã? Quem pode dizer graças a Deus? O ponto mais alto desses dois textos está no versículo de número 8. No versículo de número 8 está a tônica de tudo isso aqui. É um versículo que consta uma autoproclamação. Jesus se autoproclama Senhor do sábado. Ele diz: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Esta autoproclamação que indica uma soberania em relação a uma praxe, a um ritual. Jesus estava na intenção de corrigir uma visão deturpada, corrigir uma prática equivocada em relação à lei. Compreenda que isso é diferente. Isso não é não praticar a lei, é praticá-la sob os valores adequados. Isso eu estou falando para os dias de Jesus e, obviamente, não para os dias de hoje, onde não praticamos a lei, porque estamos na dispensação da graça. Mas Jesus, então, está corrigindo essa lente, está mudando uma perspectiva, uma ordem. Porque os fariseus, eles estabeleciam uma ordem equivocada. E qual era essa ordem? Eles colocavam a vida abaixo do ritual. Consequentemente, o ritual acima da vida.
Jesus propõe que esta ordem seja invertida e, portanto, ela ache o seu lugar adequado. A vida estando acima do ritual e não o ritual acima da vida. Porque o maior valor é a vida. A vida é aquilo que existe de maior valor. Então perceba, a primeira história que nós lemos, os discípulos tendo fome, começaram a colher espigas. Era um sábado. Havia um ritual envolvendo isso. Era um sábado, mas eles estão com fome. E isto é uma questão de vida. É uma questão de... Então a vida está acima do ritual. Então que colham, que comam, que sobrevivam, porque a vida está acima do ritual. Aí no texto seguinte, dentro da sinagoga, num sábado, há um homem com uma mão mirrada. Ah, mas é sábado. Mas é questão de vida. Ele tem uma mão mirrada. Jesus vai e cura-o, justamente para continuar no esforço de estabelecer essa ordem. A vida está acima do ritual. Jesus bateu muito nesse pessoal, mas bateu sem dó. Bateu. Porque é um pessoal que só... A única chance deles de aprender era apanhando. Jesus os exortava, Jesus os confrontava, Jesus mostrava a hipocrisia deles, Jesus lançava diante do rosto deles a hipocrisia deles, Jesus pegava eles na curva, deixava eles sem resposta. Eles quem? Os fariseus. Uma facção do judaísmo, ultra-radicais, fundamentalistas, profundos conhecedores das Escrituras, mas que sofriam de um mal inaceitável, um mal cujo odor era podre diante da narina de Jesus. Estou falando da hipocrisia. Eles pegavam um princípio, eles pegavam uma lei, algo que Deus de verdade havia estabelecido, mas manchavam aquilo com a sua hipocrisia, com as suas inverdades, com o seu cinismo, com a sua teatralidade. E Jesus não podia tolerar estas coisas, então eles apanhavam. E aqui não foi diferente. Nós estamos vendo duas histórias, a primeira é sobre uma colheita, a segunda sobre uma cura. Diga, colheita e cura. E Mateus começa esse texto escrevendo, naquele tempo. Mateus começa esse texto dando para nós uma informação que parece dizer alguma coisa, ao mesmo tempo não diz tanta. Naquele tempo, porém, que tempo? A que tempo se referiria o evangelista Mateus? Isso demandaria de nós um estudo mais aprofundado para entender o contexto, a ordem cronológica ao redor das informações que estão ali. Que tempo é esse que Mateus está falando? Mas há um sentido mais fácil e também mais profético de se entender de que tempo Mateus fala, porque logo depois o texto diz que os discípulos estavam com fome. Então, para mim, fica muito mais fácil, aplicável e profético entender que no tempo que os discípulos estavam com fome, Jesus passou pelas searas. Naquele tempo, no tempo da sua necessidade, no tempo de suas demandas, no tempo em que algo os afligia, no tempo em que algo lhes faltava, Jesus montou a logística do dia do seu ministério, de maneira a atravessar um campo fértil, cheio de espigas. Qual tempo Deus agirá? No tempo que você precisa. Em que tempo Deus responderá? No tempo das tuas maiores questões. Em que tempo Deus proverá? No tempo das tuas faltas. E eu vim de Deus aqui neste domingo pela manhã profetizar uma palavra. Há uma compreensão geral na sociedade de que este ano é um ano de entre-safra, ou seja, estamos entre a safra de 2019 e a safra que virá em 2021, mas em 2020 estamos numa entre-safra. Não, para aqueles que creem, ainda há uma safra reservada para o ano de 2020. Eu venho de Deus como profeta esta manhã lhe dizer, este não é um ano de entre-safra, este é um ano de provisão. Este é o tempo onde Jesus nos conduzirá a um terreno de provisão. Naquele tempo, aleluia. Naquele tempo passou Jesus pelas searas. Na capa da minha Bíblia não tem um super-herói. As páginas da minha Bíblia não são desenhos. A minha Bíblia não é um gibi, a sua também não é. Então não posso lê-la como se ela fosse um gibi. Porque se ela fosse um gibi, se ela fosse o registro de uma história banal, se ela fosse a revista Contigo, se ela fosse a revista qualquer coisa, se ela fosse qualquer literatura,
pequena, miúda, irrelevante, eu podia pensar que esse texto é um conjunto de conveniências, um conjunto de coincidências, melhor dizendo. Que as coisas que estão acontecendo nesse texto podem ser transferidas para a conta da conveniência. Eu preciso dizer a você, melhor, da coincidência. E preciso dizer a você que a coincidência tem sua conta farta. Mas também preciso dizer a você que a maioria dos créditos dados na conta da coincidência são créditos errados. Deveriam ter sido dados na conta da provisão. Muito do que nós chamamos coincidência, Deus chama de provisão. E, na verdade, é um abuso e até um desaforo da nossa parte nomear como coincidência as coisas que Deus teceu habilmente para que acontecessem em nossa vida. Você sabe quando alguém recebe um crédito equivocado? Quando cai um dinheiro que não era para cair, você erra um dígito e joga um dinheiro na conta errada. Cuidado para você não fazer a mesma coisa com o favor de Deus. Para na hora de você dar o crédito, você jogar na conta errada, na conta da coincidência. Tem mais crédito lá do que ela merece. Na verdade, quando eu decidi seguir a Jesus, eu decidi não contar mais com a sorte, eu decidi contar com Deus. Os tempos onde nossa vida era orientada por horóscopos, por movimentos dos astros e coisas desta natureza, já passaram. Ele é a nossa sorte, Ele é a nossa provisão. Ou levante a sua mão mais alto que você puder nesta manhã de domingo. Despreze e descarte toda a natureza de coincidências, toda a natureza de simpatias e mandingas e afins, porque nós somos o povo eleito para andar segundo a natureza dos seus propósitos. Todo dia teus passos são regidos pelo teu Senhor. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, e os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Por quê? Porque Jesus sabia. Isso aqui é simples, são duas palavras, mas é tudo que alguém aqui precisa ouvir hoje. Ele sabe. Não caminhe com ele pensando que ele ignora o que acontece aqui dentro. Ele sabe. Não pense que Jesus precisa ouvir conversas atrás da porta para saber dos dramas da sua família. Ele sabe. Não pense que ele precisa de senha das suas redes sociais para conhecer sua intimidade. Ele sabe. A quem decidiu segui-lo, este mesmo alguém decidiu abrir-se para ele. À medida que eu caminho, ele sente a minha fome, ele sente a minha dor. Ele não ignora as tuas lágrimas, não ignora as tuas dores, não ignora as tuas faltas. Ele não é ignorante quanto às tuas demandas, ele conhece cada uma delas. E eu vim aqui como enviado dele para te dizer, é só você continuar caminhando, porque a qualquer hora dessas nós vamos passar pela porta de um terreno que já tem o que você precisa, porque eu sei o que você precisa. Eu estou mostrando a você, eu estou levando você a crer, estou levando você a confiar, de que não foi por acaso, de que Jesus planejou a logística do seu ministério, o roteiro do seu ministério, de forma a passar dentro de um campo. Não é aquela coisa de você estar numa rua e, olha ali. Não. Jesus direcionou-se até um lugar que ele sabia que havia um campo que ele sabia que era de espigas que ele sabia que estavam maduras. Não, vou tentar de novo. Ele conduziu seus passos até um lugar que ele sabia que tinha um campo que ele sabia que era de espigas que ele sabia que eram maduras. Se você acreditar nisso essa manhã, você vai sair por aquela porta com os olhos mais abertos do que nunca, com os ouvidos aguçados e com a atenção totalmente focada, porque você vai acreditar que eu vim de Deus profetizar, que a qualquer hora dessas, você vai passar pela porteira de uma fazenda, onde tudo o que você precisa estará no pé para ser colhido. Não, vou tentar outra vez. Onde tudo o que você precisa estará no pé para ser colhido. Enquanto você vai
vai levantando a sua mão, eu vou me sentindo ainda mais motivado e autorizado para profetizar. É só continuar caminhando, porque esse terreno já tem nome e endereço. Você não conhece, não sabe onde está, mas o dono das rotas sabe, o dono dos caminhos conhece, e ele vai te conduzir até lá. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Naquele tempo, passou Jesus pelas searas. Naquele tempo, conduziu Jesus seus discípulos ao campo da sua provisão. Naquele tempo, teceu Jesus habilmente uma forma de conduzi-los até onde ele, Jesus, sabia que eles, os discípulos, poderiam ser supridos. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas. Repita após mim: passou. Pode fazer melhor, diga passou. Não é ficou, não é morou, não é fixou-se, não é montou uma tenda, não é armou uma cabana, é passou. A ideia sugerida pelo texto é de uma passagem. Esta provisão descrita em Mateus 12 é de um caráter: passa. Na verdade, é muito importante que você compreenda que são duas coisas diferentes. Dizer que a seara passa não é dizer que o cuidado de Deus passa. Dizer que a seara passa não é dizer que o amor de Deus passa. Dizer que a seara passa não é dizer que o zelo de Deus passa, porque o amor, o cuidado e o zelo de Deus não tem fim, mas o milharal tem começo e fim. Então eu preciso aprender a passar por ele e pegar o que eu preciso, senão ele passa. Eu vim de Deus aqui às 9h28 da manhã acordar alguém para te dizer: você já perdeu muitos milharais. Você já cruzou muitos campos férteis sem ter discernido quão férteis eram. Você já esteve perto de muita gente abençoadora sem perceber o quão abençoadores eles eram. Você já perdeu chances de sementes. Você já perdeu oportunidade de extrair conhecimento de gente que tinha para dar, nem cobrou e você só não perguntou. Você já puxou conversas banais e despropositadas com gente que podia ter sido uma chave de Deus na tua carreira. Muitas searas já passaram, porque nós temos uma visão romântica. Deus vai fazer de novo. A oportunidade volta, Deus abre outra porta. Não, Ele me trouxe para dizer: meu amor não passa, mas minha seara passa. Pega agora, colhe agora, aproveita agora, a hora é agora. Aleluia. Não seja um discípulo desapercebido, que faminto entra e faminto sai. Não seja um discípulo que não discerne o terreno, que faminto entra, faminto sai. Não seja um discípulo que não se apercebe para o quanto as espigas já estão maduras. Aí faminto entra, faminto sai. E depois vai questionar com Jesus, dizer que Jesus não está cuidando, dizer que Jesus não está provendo. Aí Jesus vai dizer: como não? Eu articulei um dia no meu ministério para nós passarmos juntos por um campo de espigas. Foi você que estava no Facebook olhando a vida que não era sua. Enquanto a carreira de milho está na direita e na esquerda, nós estamos olhando a vida das pessoas passarem, enquanto a nossa também está passando. Não, eu sabia que você não ia dar glória nessa hora, mas não tem problema nenhum. Eu já estou curado nisso. Mas eu vim de Deus aqui despertar alguém. Se eu pudesse, eu ia pedir você para chacoalhar, mas eu não posso. Então o Espírito de Deus é que vai chacoalhar você, que Ele vai te passar coronavírus. Então Ele vai chacoalhar você, pegar na tua mão, te balançar, te acordar e te dizer: se liga, para que você não perca nem mais uma seara na sua vida. Levante a sua mão mais alto que você puder. Dá um cadinho de monitor mais para mim aqui. Dá um cadinho de monitor mais. Levanta a mão mais alto que você puder e diga: nunca mais. Não, muito fraco, horrível. Vai de novo. Nunca mais eu perco uma seara. Eu vou passar por ela e vou colher tudo o que eu preciso. Quantos creem e selam comigo esta palavra? Digam amém, digam glória a Deus, digam graças a Deus.
Você vai pegar? Cuidado para você não cair. A visão precisa ser corrigida. E eu faço muita questão de repetir isso. Não é que o cuidado de Deus passa, nem que seu zelo passa, mas existem searas cuja duração e o território são limitados. Alguém está aí essa manhã? Existem campos cuja duração e a extensão são limitados. O único que não é limitado é Deus. Toda seara tem limite. O único que não é limitado é Deus. Todo campo de provisão tem limite. Você entra por uma porta e sai pela outra. É seu comportamento durante a passagem por ele que vai determinar se você sai faminto ou sai saciado. Vamos concordar? Quanta gente boa e capaz Deus já colocou do teu lado. 20 minutos de uma conversa, onde você podia ter extraído o que precisava e ter expertise para poder fazer o que você precisava no teu negócio. Mas por que você não conseguiu? Porque você não conseguiu compreender a natureza da pessoa que Deus colocou do seu lado. Era um milharal fértil e você puxando conversa tola. Eita, calor hoje aqui em Guarulhos, né? Tá frio. E a pessoa com conhecimento suficiente para em 20 minutos te dar 3 dicas que tinham aberto 3 portas diante de você. Às vezes a gente pega um carro, por exemplo, chega numa cidade, um aeroporto e vai andar 2 horas, 3 horas até chegar num lugar, numa cidade de qualquer estado desse país. E uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa, é quando eu percebo que às vezes é um congresso de jovens, e aí os jovens vão e mandam lá um menino para buscar o pregador no aeroporto. E o menino está entendendo que tem um milharal sentado ali do lado dele. Aí ele vai perguntando: pastor, como é que faz? Como é que começou? Como é que é? E o estudo? O que o senhor lê? Qual é o livro? E eu vou olhando e diz assim: esse aí está entendendo o que está passando no milharal. Mas não é porque eu tenha muito, eu tenho muito pouco. Tenho alguma coisa, não é muito, mas é pouco. Mas diante de alguém que está começando, pode ajudar, pode ser útil, pode ser frutífero. Então, pelo amor de Deus, não desperdice nunca mais a oportunidade de estar perto de alguém que pode transmitir para você chaves que podem mudar a tua vida, teu ministério, tua carreira. Alguém me entende? Alguém me ouve? Diga amém. Naquele tempo passou Jesus pelas searas. Há toda uma ideia de movimento proposta por esse texto. Não é um texto letárgico, é um texto que se move. Jesus está passando pelas searas e os discípulos estão fazendo exatamente isso aqui, porque é exatamente isso que está escrito: colhendo espigas e comendo, colhendo e comendo, andando, movendo-se enquanto são providos, sendo providos para se moverem. Você consegue compreender como isso diz tanto respeito a moverem? Se existe algo que motiva Deus a nos prover, é quando Deus percebe que nós queremos nos prover para nos mover. Vou tentar de novo. Se tem uma coisa que motiva a Deus a te prover, é quando Ele percebe que você quer ser provido para se movimentar. Quando Deus percebe que a intenção de alguém é ser provido para estacionar, Deus não tem nenhum tipo de estímulo em prover sobre esta pessoa, porque Deus não prove para estacionamentos, Deus prove para movimentos. Tudo que Deus vai enviar sobre a tua vida é para te dar capacidade de se deslocar. Tudo que Deus vai enviar para a tua vida é para te dar capacidade de se movimentar. Eu estou profetizando um alimento que te dará velocidade, que te dará fluidez. Tu te moverás velozmente sobre esta cidade. Teu ministério vai andar, os negócios vão caminhar, porque quando vier a provisão, ela não vai te estacionar, ela vai te impulsionar. Aleluia, aleluia. Existe uma classe de pessoas que não desperta mais em Deus desejo algum de que Deus as abençoe. Desculpe, mas eu preciso lhe dizer. Existe uma classe de pessoas que já não cativa mais Deus com suas petições.
Existe uma classe de pessoas que, a despeito do quanto peçam a Deus, Deus já não se sente mais motivado a atendê-las. Deus já não traça mais uma rota para que elas passem pelo milharal. Elas tornaram-se desinteressantes. Pastor, você acha que isso não macula um pouco a ideia do que é o amor de Deus? Não. Porque eu não posso conceber um Deus que ama, mas que também é tolo. Um Deus que ama, mas que também permite ser joguete na mão das pessoas. Ele continua sendo muito criterioso em relação ao que dá, para quem dá e quando dá. E se tem uma coisa que anima Deus a presentear alguém, é quando Deus entende que esse presente não vai ser estagnação, vai ser estímulo. Quem são estas pessoas, pastor? Qual é a classe de pessoas que se tornaram-se desinteressantes? Suas petições já não acaloram mais o coração de Deus, não incendeiam mais o coração de Deus. Quem são estas pessoas? As pessoas que pegaram suas provisões, as pessoas que pegaram os resultados de suas orações e permitiram que se tornassem bigornas amarradas a seus pés. Elas já não andam mais, não caminham mais. Inclusive vou dizer a você que algumas delas nem mesmo conseguiram chegar hoje aqui, porque estão adulando os seus resultados, estão idolatrando os seus números. Algumas pessoas, infelizmente, tornaram-se devotos de seus milagres, idólatras de suas bênçãos. Subverteram a ideia da coisa, deixaram de adorar o abençoador, estão adorando a bênção, estão fazendo cálculos intermináveis, estão calculando lucros, estão obcecados pelo sucesso e já nem mesmo conseguem se curvar diante do Deus de todas as fazendas e milharais. Eu quero crer que o que virá sobre você, virá para que você ganhe movimento e velocidade, para que você abençoe o reino, abençoe tua casa, viva, cresça, prospere, mas não pare! Aleluia! A bênção de Deus nunca teve, não tem, nunca terá um caráter paralisador. É pão, é água para você comer e caminhar até o Carmelo, até o Horebe, o monte de Deus, aonde há uma reunião te esperando. É pão para levantar e para sair, é pão para se erguer e para caminhar. Eu estou muito convencido de que haverá uma provisão de Deus deleira. Aleluia! Naquele tempo passou Jesus pelas searas e os seus discípulos começaram a colher espigas e a comer, do jeitinho da tela que eu pintei para você, andando e colhendo, andando e colhendo, e colhendo e comendo e andando, e colhendo e comendo e andando, um cardápio que não era sortido, um cardápio que não era variado. Convenhamos, não era um cardápio variado. Você conhece algum restaurante de um prato só? Eu acho que tem um, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, porque não me pagaram nada. Mas tem um restaurante francês que é de um prato só, né? Mas fora esse eu não conheço mais nenhum. Uma das coisas mais interessantes que você tem quando vai a um lugar são as opções que são servidas. Mas nós estamos olhando num texto onde não existe pluralidade no cardápio. Existe singularidade no cardápio. É espiga. E a questão é que, eu não sei se você vai concordar, se você vai ter humildade suficiente para isso, mas o fato é que uma meia dúzia de vezes na nossa vida, nós já torcemos o nariz para o cardápio que Deus colocou diante de nós. Uma meia dúzia de vezes na nossa vida, nós já reputamos como pequeno demais para a nossa história a espiga de milho da fazenda. Alguém mediu sua renúncia, viu o prato e disse: Deus não me honrou. Alguém mediu o que deixou para trás, o que está sendo lhe oferecido agora, e disse: não era bem assim que eu pensava. Na verdade, nós falhamos gravemente quando pensamos que podemos nos dar ao luxo de renegar ou de desprezar um cardápio que Deus preparou, porque Ele sabe o que dá, a quem dá e quando dá. A tua história agora, o teu tamanho e a tua vida agora suportam exatamente o cardápio que Ele está te servindo, nada mais e nada menos.
se menos te inferiorizaria, se mais te deixaria soberbo, você está recebendo a conta do que precisa. Se menos te desprezaria, se mais poderia colapsar. Deus nunca trará sobre nós um cardápio que nos empanzinará e nos paralisará. É sempre um cardápio que tem a nutrição, a graça e a bênção suficientes para que a jornada permaneça avançando. Eu encorajo, desperto você na manhã deste domingo para uma palavra. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, nunca mais, caso você já tenha feito e provavelmente já fez, nunca mais se atreva a desprezar o cardápio de Deus, por julgá-lo pequeno demais para suas pretensões, pequeno demais para seus sonhos, pequeno demais para as perspectivas de futuro que você construiu. Não é sobre o fim, é sobre o começo. O que você está sendo servido agora não é o fim, é o começo. E quem não sabe ser fiel no pouco, nunca será acreditado ao muito. Pastor, quem são aqueles que não terão lugar à mesa da abundância e da diversidade de cardápios? Aqueles que não souberam colher espigas caminhando. Os que não souberam colher espigas caminhando não têm ingresso à mesa das delícias. Vou tentar de novo. Aqueles que não souberam colher espigas caminhando não têm ingresso à mesa da fartura, não têm ingresso à mesa das delícias. O que Deus quer, eu não sei se alguém ainda está por aqui, mas o que Deus quer é que você construa uma história de ascensão de cardápios. Não tem sentido que Ele prova tudo de uma única vez, numa mesma hora. Você precisa construir uma história ascendente de cardápios. Você precisa saber contar. Você tem que contar para filhos, netos e discípulos como começou e onde está agora. Onde começou e onde está agora. Não despreze seus pequenos começos, eles são importantes na construção de uma história de testemunho. Comece do jeito que dá, do jeito que está. Pegue estas ferramentas, estes recursos, creia neles e vá. Aleluia. Porque o tempo que você está questionando o que recebeu por ser pouco, você já poderia ter começado com este pouco e já estaria no muito. Mas nós queremos começar pelo muito, e Deus não trabalha assim. Deus trabalha começando com pouco. Deus trabalha com gente que tem coragem para começar com pouco, empreender com pouco, acreditar com pouco, casar com pouco. Não vai embora não. Nem tente se levantar e ir no banheiro, que Deus te pegou hoje aqui essa manhã. Até quando tu vai enrolar essa menina? Até quando você vai esperar o pós-doutorado? Até quando você vai esperar a casa própria no condomínio que você escolheu? Um enxoval pronto? A festa com buffet para 400 pessoas? Me ajuda, Brasil. Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui para alguém. Por que tu não experimentas construir uma história com alguém? Por que você não experimenta a delícia do que será contar para os teus filhos como os milhos eram escassos, mas como Deus sempre foi fiel? Levanta a tua mão mais alto que você puder. Entenda o que Deus está fazendo, entenda o que Ele está planejando. Este pequeno começo é algo que Ele projetou para construir uma escala ascendente. Creia, comece, não se limite. A hora é esta, é agora. Eu estou falando para alguém aqui. Uma das coisas mais gostosas que tem é quando eu e minha esposa paramos para poder lembrar das casas que a gente já morou. É uma das coisas mais gostosas que tem é quando a gente para lembrar os lugares ruins que a gente já comeu. Uma das coisas mais engraçadas que tem, mais gostosa que tem, quando a gente quando eu passo em algumas ruas de um determinado lugar, e quando eu passo em umas casas que eu morei, aí eu paro, aí quem está comigo diz assim, rapaz, eu morei ali. Aí a pessoa diz assim, mas como poderia alguém morar naquele? É habitável? É para seres humanos?
Irmão, o primeiro lugar que eu morei quando casei era tão quente que nem os insetos sobreviviam dentro. Durante todo o verão a gente precisava revezar. Um dia eu dormia na casa dos meus pais, um dia na casa da mãe da minha esposa, porque a gente não conseguia suportar. Era humanamente impossível ficar ali dentro. Os insetos não sobreviviam. Aí depois eu me mudei para um lugar muito melhor. O problema é que tinha uns ratos. Né? Você entenda muitos. E um dia eu lembro de chegar num culto e tinha deixado a luz da sala acesa e a janela estava assim, o vidro aberto. E quando eu cheguei eu consegui enxergar a sala. Eles estavam tão à vontade andando assim. Eu não estou brincando não, mas eles estavam bem, eles estavam se sentindo em casa. Tinha uns 2 no sofá, mais um por cima da televisão. Naquele dia eu disse: Senhor, o que aconteceu com aquelas promessas lá, os vasos cuspindo na minha cara, me babando, falando aquelas coisas todas na casa da minha mãe? O que aconteceu com aquilo tudo? Como é bom ter uma história para contar. Eu estou de Deus aqui como um profeta para a vida de alguém. Começa. Vai ser tão gostoso contar, começa. Vai ser tão saboroso contar, comece já. Comece agora, sem medo, sem temor. Comece já. Quem liga comigo que esse é um dia de começos aqui? Diga amém, diga glória a Deus. Eu acho, inclusive, que se Jesus, pastor Ney, tivesse percebido contrariedade no olhar de algum dos seus discípulos, conhecendo Jesus pelo que eu conheço, seu comportamento, que a Bíblia me ensina que tipo de comportamento era, Jesus sempre teve o bom hábito de responder na palavra. Sim ou não? Sim ou não? Responder na? Então eu imagino, pastor Andréia, que se Jesus tivesse percebido algum discípulo torcendo o nariz, porque tinha que tirar milho do milharal para comer e ser provido, talvez Jesus tivesse dado uma lição bíblica, e talvez Jesus tivesse contado a história da irmã Ruth. Talvez Jesus tivesse feito Pedro, Tiago, João, Levi, ou qualquer um que tivesse torcido o nariz para o milho, lembrar-se da história da irmã Ruth. Mas que história da irmã Ruth, você não lembra? A irmã Ruth, a nora da Noemi, aquela que estava pobre de maré, desci, sem marido, sem filho, sem dinheiro, sem emprego, sem nada, numa terra distante chamada Moabe. Aonde ela foi, ou para onde ela foi? Catar espigas caídas no chão, dentro de uma fazenda. Não é do pé não, é do chão. É o que sobrou, que caiu da cesta dos colhedores, ela ia lá e catava do chão. Mas um dia, o dono da fazenda, que era um solteirão de meia idade, minha irmã, você deveria ter dado um glória a Deus. Eu vou dar outra chance para você. Era um solteirão de meia idade, fazendeiro, crente rico, aleluia. Olhou para a catadora olhou para ele, choraram os dois, choraram. A catadora de milhos tornou-se a dona da fazenda. Mas, se essa já seria uma história bonita, vamos falar um cadinho de genealogia? 1, 2, 3, sabe quem nasceu? Davi. Davi é neto da catadora de espigas. Salomão, bisneto da catadora de espigas. Você quer continuar na genealogia? Vai até a outra ponta, sabe onde vai dar? Jesus Cristo de Nazaré. Na família de Jesus tem catador de espiga. Como é que discípulo como eu e você pode achar que catar de espiga nos desmerece? Você fingiu que não ouviu, mas eu sei que você ouviu. Eu encerro mostrando a você que houve uma contrariedade. Houve uma posição, um contraponto. E quem estabeleceu? Adivinha quem? Os chatonildos dos fariseus. Teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Jesus conta uma história bíblica, seguindo o seu estilo de responder sempre na palavra. Lembra-o sobre a história de Davi e seus aliados entrando
na casa de Deus, e ali os pães da propiciação, que não era lícito comer em pessoas comuns, senão apenas os sacerdotes, mas Davi e seus companheiros comem aquele pão, nenhum mal vem sobre eles, nenhuma punição, porque a vida está acima do ritual, ok? Jesus conta sobre isso, porque perceba o que eles fizeram. Perceba o que fazem os fariseus. Quem me ouve, diga amém. Perceba o que faz. Isso aqui é para você não esquecer mais na sua vida. Perceba o que os fariseus fazem. Perceba o que aqueles que conhecem a letra, mas não têm experiência no espírito fazem. Perceba o que aqueles que são estudiosos, mas não são vivenciadores. Perceba o que aqueles que têm um discurso, mas não têm uma prática. Olha como eles agem. Eles tentaram arrumar um problema teológico para desclassificar a colheita dos discípulos. A coisa é tão séria, há uma revolta tão grande em relação às nossas colheitas, que elas, até mesmo do ponto de vista teológico, são confrontadas. Tem gente que tenta até usar a Bíblia para desmerecer nosso direito de colher. Tem gente que tenta usar até a Bíblia para enfraquecer a nossa mensagem num Deus que prospera, que acrescenta, porque é liberal, é gracioso e é grandioso. Mas eu quero que você se desperte e se atente. Se alegre com o fato de Deus ter plantado você numa casa de fé, numa casa que dilata mentes, numa casa que expande raciocínios, num lugar onde você é liderado por gente de fé, que planta fé, fomenta a fé e incentiva a fé. Então não permita que os fariseus que não experimentam milagres, não têm história de fé, que eles questionem a natureza legítima da sua colheita. Eles vão tentar no grego, vão tentar no hebraico, vão tentar onde quiserem, mas não vão colocar nenhum peso sobre mim, porque eu sei que o que eu estou colhendo é resultado do que eu renunciei e daquilo que eu decidi fazer. Eu não dou cartaz nem autoridade a eles. Quem me colocou na seara foi Jesus. Os milhos vêm dele, a terra é dele, a riqueza é dele, o ouro é dele, tudo é dele. Aleluia. Você sabe o que os fariseus têm a capacidade, o poder muitas vezes de fazer conosco? Eles fazem, pastor Ney, o nosso coração pesar pelas colheitas que estamos tendo. A gente começa a ficar constrangido porque está colhendo. A gente começa a ficar sem graça, embaraçado porque está sendo abençoado. Me explica o sentido que existe nisso. A gente começa a se esquivar das pessoas, fugir das outras, não atende ligação, fica escondendo tudo. Eu não estou falando aqui de ser ostentador, estou falando de não ter vergonha de ser abençoado. Não estou incentivando aqui a se tornar um ostentador. Não estou fazendo isso porque eu não faço isso da minha vida. Inclusive acho ridículo quem o faz. Não estou aqui para ostentar coisa nenhuma. Mas existe uma diferença muito grande. Um dia Deus me deu a oportunidade de explicar essa diferença para uma pessoa que não entendia. Ela tentou lhe falar algumas coisas a respeito de um grupo, de alguém que fala, mas o Eduardo. Mas isso eu falei, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Existem duas coisas diferentes: ostensividade e ostentação. Ostentação é o que você propositalmente mostra. Ostensividade é o que as pessoas veem porque não tem como não ver. Então o crente ele não é ostentador, mas a bênção é ostensiva. Ela é vista, porque não dá para esconder quem Deus resolveu abençoar. Quem está vivo, diga alguma coisa, porque você vai colher e não vai se envergonhar disso. Essa manhã é muito especial e muito profética, porque Deus está tirando o peso do coração de algumas pessoas aqui. Deus me trouxe para dizer assim: você não tem responsabilidade de fazer toda a tua família viver a mesma coisa que você vive. Isso não tem como acontecer, isso é impossível. Então pare de se constranger de ter sido alguém que Deus abençoou e alguém que Deus exaltou. Ajude as pessoas que você puder ajudar. Faça o que te for possível fazer, mas não se prive de viver nada constrangido por ter. Jesus defendeu a colheita dos seus discípulos. Não foram eles que defenderam, foi Jesus. Quem foi? Quem foi? Alguém crê numa palavra que eu estou dizendo hoje aqui? É Ele quem está advogando o seu direito de colher. Foi a Ele que você decidiu seguir, então é Ele que defende o seu direito de viver o que você está vivendo agora. O mesmo Jesus que defendeu
O direito dos discípulos colherem também defendeu o direito de um homem com a mão mirrada ser curado. Não é porque eu estou falando de outro texto que eu vou usar ao mesmo tempo, não. Fica tranquilo. Eu só quero mostrar a você que, de novo, num sábado, Jesus entrou na sinagoga, o mundinho dos fariseus, o lugar onde eles mandavam e desmandavam, o lugar onde eles embaralhavam a cabeça das pessoas com suas teologias deturpadas. E tinha ali dentro um homem com a mão mirrada. Repita após mim: mão mirrada. Considere e entenda uma coisa: você tem que ler a Bíblia e entender seu caráter profético. O homem da mão mirrada não é um produto apenas de uma deficiência física. Ele espelha a atrofia da mente da sinagoga. A mão mirrada reflete a mente mirrada dos professores da sinagoga. Escute. Muitas mãos só mirraram porque ouviram aulas de professores mirrados. Sabe por que muita gente está com a mente mirrada? Porque ouve professores mirrados. Sabe por que muita gente não cresceu o quanto deveria e não se desenvolveu o quanto poderia? Porque está submetendo sua vida a sinagogas que mirram. Lugares cuja fé não é vivida, cujos milagres não são contados. Lugares onde não se exercita a fé, onde não se crê no Deus dos impossíveis. Mas tem uma coisa que eu gosto de ver, é que Jesus gosta de pegar gente que o sistema mirrou e curar para voltar a colher. Vou tentar de novo. Tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é pegar gente que o sistema mirrou, curar ele e dizer: você está liberado para colher o que você nunca colheu. Porque o que os sistemas mirraram, o evangelho expande. O que os sistemas fecharam, o evangelho abre. A palavra libertadora do evangelho destrava a mente, destrava a mão, destrava coração e autoriza a colher. Assim te diz o Senhor: eu curo tua mente, eu saro tuas mãos, volte ao campo para colher. Vai aplaudindo e pondo-se em pé do seu lugar esta manhã. Vai ficando em pé do seu lugar esta manhã. Você quer permitir que os fariseus ditem as regras? Você quer permitir que os fariseus é que controlem a forma como a coisa vai acontecer? Então eu vou te falar como é que vai ser. Se depender deles, vai ser assim. Quem tem as mãos saudáveis, eles vão criticar o que colheram. Quem tem as mãos doentes, eles não vão querer que fique curado. Porque no fim das contas, meu amigo pastor Ney, tudo que eles não suportam ver são nossas colheitas. Então aos saudáveis eles não querem deixar colher. Aos doentes eles não querem deixar ficar curados. Para que a vida continue infértil, árida, improdutiva e desprovida. Mas o Jesus que autoriza a colheita dos saudáveis é o Jesus que cura os doentes para colher. Ele é o Jesus do campo, é o Jesus da sinagoga, é o Jesus de Guarulhos, é o Jesus do Rio de Janeiro. Ele é aquele que destrava, é aquele que libera. Estenda as suas duas mãos assim agora, assim ó. Pastor, eu tenho mãos saudáveis. Então recebe essa palavra, você está autorizado a colher. Não, foi muita profecia para pouca glória. Você tem mãos saudáveis, então recebe essa palavra. Você está autorizado a colher. Ninguém te impedirá, nenhuma crítica destrutiva, nenhuma teologia banal, nenhum tipo de corrente mentirosa vai tirar de você o poder e a autorização que Ele te conferiu. Vá colher, vá colher. Mas há uma segunda palavra para alguém que está dizendo: pastor, eu não posso. Continue com a mão assim. Minha mão está doente. Eu perdi a capacidade de estender minhas mãos até a espiga. Eu não consigo me movimentar, eu não consigo empreender, eu não consigo agir, eu não consigo. Eu estou mirrado num sofá até 11 horas da manhã. Eu estou mirrado diante de capítulos intermináveis de séries que eu maratono porque minha vida está afundada. Eu estou mirrado para colher, mirrado para viver, mirrado para me relacionar. Então para você eu tenho uma palavra. Jesus está te colocando no meio hoje aqui.
Ele está fazendo como fez o texto sagrado. Ele curou o homem da mão mirrada. E é a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que diz que a mão dele ficou boa, ficou saudável. Mas tem um outro detalhe: a Bíblia diz que a mão dele ficou boa como a outra era. Então significa que ele entrou ali de um jeito. Ele tinha uma mão saudável e uma mão mirrada. Eu entendo com isso que ele até conseguia pegar algumas coisas com uma mão, mas perdia com a outra. Ele até conseguia agir umas coisas, mas retrocedia em outras. A vida dele estava dividida numa dualidade: saúde, doença, prosperidade e pobreza. Ele não sabia para onde ia. A vida dele pendulava entre a graça e a desgraça. Ele não sabia o que vivia. Uma mão boa, uma mão mirrada. A metade comprometida quer comprometer tudo. A metade doente quer adoecer tudo. A metade enferma quer enfermar tudo. Mas Jesus tocou na parte doente e ela ficou tão boa quanto era a outra. Por quê, pregador? Porque não é tua parte doente que vai contagiar a tua parte boa, é a tua parte boa que vai contagiar a tua parte do... Levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus. É totalmente pleno, totalmente saudável, totalmente provido, totalmente próspero, totalmente feliz, totalmente ungido, totalmente agraciado. Eu não viverei pela metade. Eu não colho com uma mão para perder com a outra. Eu tenho as duas mãos saradas. Eu tenho uma palavra de Deus para dar para alguém aqui. Você vai parar de perder na manhã do dia seguinte tudo que conquista na noite anterior. Você vai parar de colher com uma mão e perder com a outra. Jesus vai curar as duas. Com uma mão você colhe, com a outra você administra. Com uma mão você colhe, com a outra você retém. Com uma mão você pega o milho, com a outra mão você cultiva. Com uma mão você colhe, com a outra mão você administra. Com uma mão Deus te dá uma aliança, com a outra mão você preserva. Com a outra mão você colhe graça, com a outra mão você mantém. Oh, enche essa casa de barulho, de gente que vai colher. Vida mirrada, vida infértil, andando à beira do caminho, sem força para prosseguir. Jesus para a caravana dele hoje aqui e diz assim: vem, segue-me. Para de seguir as coisas e as pessoas que você tem seguido não estão te levando a lugar nenhum. Segue Deus, anda com Jesus, tenha comunhão com o Pai, e coisas extraordinárias vão começar a desatar na tua vida. Deus me trouxe para te dizer: são até proveitosas as literaturas que você tem comprado, mas não resolvem tua vida. Tem até um caráter proveitoso as videoaulas que você tem assistido, mas não mudam a tua vida. O que muda a tua vida não é seguir os milionários, nem os bilionários, nem os homens das fórmulas de sucesso em 24 horas. O que muda a tua vida é seguir Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Pastor, eu entrei aqui com minha vida mirrada, prejudicada, com meu casamento definhando, com minha saúde mal, mas eu hoje quero fazer uma aliança com esse Jesus que o Senhor pregou aí. Hoje eu quero decidir começar a caminhar com esse Jesus que o Senhor falou aí. Eu quero, você quer? Então faz o seguinte: aonde você estiver agora, se você nunca fez uma aliança com Jesus e quer hoje entregar sua vida a Ele nesse altar, na Nasci para Deus, nesse domingo de manhã, me dá um sinal com a mão onde você estiver agora, porque enquanto você vier no altar, tudo que estava mirrado, atrofiado, limitado, vai começar a ser curado e despertado para um tempo de vitória. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus pela primeira vez, nesta manhã de domingo aqui? Me dá um sinal com a mão agora, onde você estiver. Aonde você estiver, há alguém que quer hoje fazer um pacto com Deus? Alguém que quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Bem alto, me dá um sinal com a sua mão.
Tem uma moça aqui. A senhora quer entregar a sua vida para Jesus hoje? É isso ou eu entendi errado? É isso? A senhora pode vir aqui então, por favor? Venha aqui no nome de Jesus. Isso. Deus abençoe a sua vida. Como a senhora chama? Raimunda. Cadê você que quer vir para a fila dos vencedores também? Tem mais alguém se movendo? Vem, moça. Isso, vem. Cadê você que também quer sair de uma vida mirrada, limitada, destruída? Jesus reúne os teus cacos hoje, Ele faz um vaso novo. Tem mais alguém caminhando, você pode botar mais palma, mais glória e mais aleluia aí. Eu chamo também você que está afastado de Jesus e da igreja. Eu chamo você também que estava seguindo a Jesus, mas se distraiu. Estava seguindo a Jesus, mas alguma coisa chamou tua atenção na beira do caminho. Mas gente, se tem palma é porque tem mais alguém. Glória a Deus. Tem mais gente chegando aqui para a glória de Deus. Você que está na beira do caminho, você que está afastado de Jesus e da igreja, você que parou de caminhar, volta para o teu lugar. Tem alguém chegando para voltar para o seu lugar. Ou tem mais alguém chegando para voltar a caminhar, para voltar a caminhar. A derrota está sendo vencida, a morte está sendo vencida, a vida está sendo liberada. Eu vou falar para você, não é porque eu estava lá, não é porque Deus estava. Eu vou falar para você o que você pensou quando você saiu da igreja. Você estava seguindo a Jesus, só que uma coisa te chamou a atenção. Aí você disse assim: eu vou ali dar uma olhada naquilo, eu vou ali viver isso, que eu acho que eu preciso ter essa experiência, depois eu volto. Mas a caravana passou e você está tentando voltar meses ou anos e não consegue, não foi assim? Mas por que você acha que num domingo de manhã, onde a temperatura caiu, tinha tudo para você escolher o edredom, você escolheu estar aqui? Porque é uma saudade dentro do teu coração. Você sente falta da companhia do teu Senhor. E Ele me trouxe de longe para te dizer: eu estou parando a caravana para te esperar. Volta para o lugar que você abandonou. Faça isso agora. Aonde tem alguém que estava sem força até hoje de manhã para voltar para a casa do Pai, mas hoje o Espírito Santo de Deus te dá força e diz: vem agora. Aonde está você que quer voltar para Jesus ainda esta manhã aqui? Nós já vou devolver a palavra ao pastor Ney, já peço inclusive para que ele venha se aproximando, para que você entenda isso.